Ele é que tá achando o cara bonito. Ele é que tá achando o cara, né, que é superior. Muitas vezes a mulher nem percebeu, É verdade. né? Nem percebeu, assim como a mulher também, né? Chega uma mulher, o cara nem percebeu, mas ela já está achando que a outra é melhor do que ela. A autoestima no ciúme, o ciúme acaba, quando entra nessa dinâmica, o ciúme acaba virando uma ferramenta para que a pessoa consiga sabotar o relacionamento e voltar para aquele lugar de não merecimento dela. Conviver com isso a longo prazo, pensa que enlouquecedor. Sim, Então, inferno. o tempo inteiro, mas você tá fazendo isso e você não, mas eu não estou. Mas você tá fazendo, eu não estou. Então, olha só, como que esse ambiente se torna, que eu acho que é o que a Rosa trouxe, Sim. de você estar nessa guerra constante por algo que não existe. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tava no Banho Pensando Nisso. O episódio de hoje é ciúmes e autoestima. E para falar sobre esse assunto, hoje temos aqui uma convidada ilustríssima, que é a Rosa Telúrica, dirigente de xamanismo há 10 anos, é terapeuta holística, taróloga e estuda o autoconhecimento há cerca de 20 anos. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. E aí, gente, eu vou passar a bola para vocês. O que é ciúme? O que é o ciúme? Quando a gente vai falar sobre ciúme e autoestima, acho que seria legal a gente falar sobre o que é ciúme para as pessoas entenderem do que a gente está falando nesse contexto. Eu acho que vale, antes de qualquer coisa, vale lembrar que as pessoas, às vezes, confundem ciúme com gostar. Então, assim, meu namorado tem ciúme de mim, ele me adora, ele gosta muito de mim. Não, ciúme não é isso. Ciúme não é gostar. A gente está fazendo uma relação aqui sobre ciúme e autoestima. Então, quando a gente fala de ciúme, você fala, o que é o ciúme? Ciúme, ele tá ligado a uma insegurança. O ciúme, pessoas muito ciumentas, claro que um ciúminho todo mundo tem, aquela coisinha, faz parte. A gente tá falando de um ciúme mesmo, aquela pessoa que briga por ciúme, aquela pessoa que, né, que o relacionamento fica abalado pelo ciúme dessa pessoa, aquela pessoa que tá sempre tendo crises de ciúme, que tá sempre causando ali uma situação ruim por causa de ciúme. É esse ciúme que a gente tá falando aqui hoje. Um ciúme exacerbado, que não é saudável, que não é natural, como aquele ciúminho, de repente ver ali o namorado falando com uma menina, fala, opa, mas que não é nada demais. Esse ciúme, que é o que a gente traz aqui hoje, ele está intimamente ligado à baixa autoestima. O que você acha disso? Eu acho que faz sentido olhar para esse ponto, mas o ciúme, acho que ele também vem num lugar da posse. Também. Daquela questão do território. Sim. Que, não, isso é meu. Então, aquela questão de ter a pessoa como sua. Essa pessoa é minha e ninguém põe a mão. Tem essa relação de posse, mas que, se for parar para analisar um pouco mais a fundo, esconde uma insegurança da pessoa. Porque se uma pessoa ela está segura de si mesma, por que ela vai ter tanto medo assim, nossa, do que a outra pessoa está pensando, do que a outra pessoa está vestindo, de quem a outra pessoa está conversando? Porque eu entendo que é aquilo que você disse, um ciúme, ele é natural você ter ciúme ali até de um certo nível, mas quando passa dessa questão de ser aquela coisa saudável e natural e vai para essa questão do extremo da posse, aí eu acho que a gente acaba entrando nesse lugar que revela uma baixa autoestima, que é uma insegurança que essa pessoa tem na relação ou
é claro que com ela mesma. Então, existe alguma insegurança nela que talvez ela não se ache boa o suficiente para aquela relação, ou ela se coloca numa posição abaixo. Então, ela se vê o outro como um superior numa situação, porque, ai, olha que legal, ele é isso, ele é aquilo, nossa, mas eu tô tão distante disso. Então, você vai vendo que ela vai se colocando nesse lugar para baixo também. Faz sentido o que eu tô falando? Ou não sei se eu não sei se eu me perdi aqui dentro do Não, meu super raciocínio. faz. Eu tava super prestando atenção no que você tá falando. Super faz, porque a hora que você fala do controle, dessa coisa do poder, essa coisa de exercer o poder, de controlar, porque poder é você poder controlar o outro. Sou melhor que você, tô no controle, tenho o poder. Tá ligado à insegurança também. Se você tá seguro de si, você não tem necessidade de controlar o outro, você não tem necessidade de de estar numa situação de poder em relação ao outro. Poder e controle andam juntos, que tem a insegurança como base. Se a gente pensa em autoestima, uma pessoa ciumenta nesse nível que a gente está falando aqui, é uma pessoa que muito provavelmente tem uma autoestima baixa, enfim, frágil. A forma que ela tem de se colocar colocando talvez essa maneira mais de poder, de olha, eu preciso ter as rédeas dessa situação para que eu não me sinta vulnerável. Porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela se sente vulnerável na relação. Né? Por alguma questão, sim. E às vezes ela pode se colocar até num lugar onde ela é mais forte, onde ela tem o poder, mas que talvez nem seja isso. Ela pode até criar um personagem também de que ela, eu tenho poder, né, sobre isso, eu mando em você, nossa, você não vai fazer isso, não vai andar desse jeito, mas também criando um personagem de poder que esconde por trás a baixa autoestima que ela tem, a insegurança que ela tem com ela mesma, Sim. ao ponto de ter que se colocar nesse lugar de bam, para querer sustentar alguma coisa. O que você acha disso, Rosa, em relação ao ciúme relacionado à autoestima? Então, falando sobre essa coisa do poder e do controle, né? Isso me lembra os animais, né? Porque o animal, ele tem essa coisa de... tudo que chega, ele tem que ter o controle, porque ele tem o território dele, né? E ali é dele, e ele não permite que os outros de fora entrem, né? Então, eu acho que é uma lembrança muito animal que a gente tem, essa coisa de controlar, né? Na verdade, o ciúme é o controle, né? De controlar aquilo que a gente julga que é nosso, né? E eu acredito, sim, que é baixa autoestima, né? Baixa estima da pessoa, porque por que eu tenho que o tempo todo estar infernizando alguém para fazer aquilo que eu quero, porque eu tenho ciúme do outro, né? É como você disse, é uma forma de esconder as fraquezas, né? De esconder aquilo que a pessoa tem por dentro, de achar que todo mundo é melhor do que a pessoa. Porque chegou alguém, né? Não, a visão que a pessoa tem. Muitas vezes, por exemplo, o cara tem uma mulher, né? E chega um homem, ele é que tá achando o cara bonito. Ele é que tá achando o cara, né, que é superior. Muitas vezes a mulher nem percebeu. É verdade. Né? Nem percebeu. Assim como a mulher também, né? Chega uma mulher, o cara nem percebeu, mas ela já está achando que a outra é melhor do que ela. Né? Eu acho que é muito nisso, sim. Eu acho que a gente está falando aqui de ciúme e autoestima. Você perguntou no começo, Fabrício, o que é o ciúme. A gente foi colocando aqui sobre a insegurança e tudo mais. Mas acho que vai lembrar também o que é autoestima. Sim. Porque quando a gente fala de baixa autoestima, que a gente pergunta para as pessoas, se for na rua e perguntar para as pessoas, né, o que você entende por baixa autoestima? A maioria das pessoas vai responder, a pessoa que não gosta de si. Ela não gosta dela.
Gente, não existe quem não goste de si. A gente se gosta, a gente tá acostumado com a gente tem amor pela gente mesmo. A autoestima, ela tá muito mais ligada a não se sentir merecedor de alguma coisa. Então, não é que a pessoa não gosta dela. Até pra gente tirar um pouco esse senso comum. A pessoa que tem a baixa autoestima, ela não se sente merecedora das coisas boas. É aquela pessoa que, de repente, fala, ai, tá tudo dando certo na minha vida, tô só esperando a hora de dar tudo errado. Porque ela não se sente merecedora daquilo. Porque aquilo pra ela é demais. Como assim que eu tô namorando uma pessoa interessante? Como? E aí ela, por não se sentir merecedora, porque ela se sente ali diminuída, porque a autoestima dela é frágil, o outro é muito melhor que eu. Como que eu tô namorando com essa pessoa? Não é possível. A autoestima essa autoestima baixa, ela faz com que a pessoa sinta sempre algum degrau abaixo da outra. Ela não consegue ver que ela merece aquilo. Você está falando de uma questão também de não perceber. Como de não perceber o quê? Porque, por exemplo, você está falando que a autoestima, partindo do ponto que a pessoa, sim, ela gosta dela mesma, ela tem esse de certa forma, esse amor. Sim, por ela ela só não se acha boa o suficiente. Ela não. Só que assim, então tem uma questão de percepção de que por que ela não é boa o suficiente? O que é? Porque assim, existe um julgamento dela pra ela achar que ela não é boa o suficiente. Ah, daí você vai voltar pra vida da pessoa lá atrás, pra infância dela, pra adolescência dela, pra relacionamentos que ela já teve, aonde isso impactou, aonde houve ali alguma questão ou questões de vida que essa pessoa começou a se sentir dessa forma. Porque uma pessoa que tem baixa autoestima não tem baixa autoestima a vida inteira. Ninguém nasce com baixa autoestima. A gente adquire em algum momento, por N motivos, assim como você pode voltar a ter uma boa autoestima, fortalecer sua autoestima em outros momentos também, quando você, enfim, cuida de você e uma série de coisas. A questão aí é que eu acho que eu ia tocar num ponto, que eu andei lendo, estudando um pouco sobre isso, sobre a história da autossabotagem. Então, assim, vamos supor, minha autoestima não é tão boa, sou uma pessoa frágil. Tô namorando você, Fabrício. Ai, nossa, o Fabrício máximo, é muito melhor que eu. Como é que eu consegui namorar esse cara? Já tem aquela coisa de que o Fabrício tá aqui e a Vivi tá aqui. Uhum. Então tá, mas estamos namorando. Vamos lá, estamos felizes e tudo mais. A pessoa com a baixa autoestima, ela começa a sabotar o relacionamento assim. Por que você olhou pro lado? Aí você falou assim, mas eu nem olhei. Não, você tá olhando aquela pessoa ali. Você fala, nossa, eu nem vi. E aí ela cria um salseiro, uma situação e uma coisa de ciúme. Porque no inconsciente tá assim, eu não mereço o Fabrício. Ele é muito melhor do que eu. Então eu preciso sabotar essa relação de alguma forma. E o ciúme é uma ferramenta para isso, porque o ciúme gera briga. Pra gente terminar e eu voltar para aquele meu lugar de não merecimento. A autoestima no ciúme, o ciúme acaba, quando entra nessa dinâmica, o ciúme acaba virando uma ferramenta para que a pessoa consiga sabotar o relacionamento e voltar para aquele lugar de não merecimento dela. Como se ela quisesse provar para ela mesma que ela não é merecedora realmente. Exato. É um processo inconsciente, lógico que conscientemente ninguém faz isso. Ela fala, tá vendo? Eu não mereço. Olha só. Ele não era tão bom assim. Acho que faz bastante sentido em relação a isso, pensar a autoestima por esse ângulo. Porque geralmente a gente pensa que a autoestima é quando você não se gosta. E olhando por esse ângulo, não. A gente se gosta sim, mas a questão é o que a gente se permite também. Eu mereço isso. Eu mereço viver um relacionamento com uma pessoa legal. Eu mereço estar numa boa companhia. Eu mereço algo bom. Então, acho que vem dessa questão de se colocar nessa posição de merecimento também, que vai fortalecendo essa autoestima. E aí, se ela está fortalecida, o ciúme não vai ser assim, nossa, tão estrondoso, não vai causar danos à relação. Ele pode aparecer sim, porque a gente percebe que é natural, mas essa parte ela também vai estar mais fortalecida. Então, aqui a gente está falando de fortalecimento interno também.
Da Sim. pessoa perceber, olhar para si, e aí vai entrar num processo terapêutico, vai, enfim, seja lá o que for, mas de olhar para si, sabe, de se curar disso, de se restaurar, de olhar para si como uma pessoa, sim, merecedora, como uma pessoa, sim, que tem 1000 qualidades, até para acreditar que ela é capaz, sim, de namorar uma pessoa bacana, ter um relacionamento com uma pessoa legal, e mais profundamente, que isso eu vejo muito lá no site terapêutico, de achar que as pessoas sim se interessam por ela. Eu vejo assim, mas assim, não é nenhum nem dois, são vários casos ali no site terapêutico de pessoas que, sei lá, entram num aplicativo, marcam um encontro, já vai meio assim pro encontro, ai, será? Não sei, o que o outro vai achar de mim, o que vai pensar, já chega fragilizada no encontro, e chega no encontro ali, se sente mal, se sente frágil, acha que o outro não achou bonita o suficiente, não achou inteligente o suficiente. Quando o outro elogia, a pessoa não acredita no elogio. Não sei se vocês já viram isso. Já. Da pessoa falar, não, fulano falou que eu sou bonita, mas onde é que ele viu beleza em mim? E aí você fala, nossa, mas você é linda. E a pessoa não acredita. Não acredita que é bonita, não acredita que é inteligente, não acredita que é interessante. E quando o outro traz isso pra ela acha que, mas tá elogiando por educação. Tá elogiando porque, sei lá, por qualquer motivo. E por que não acreditar que essa pessoa tá te elogiando e tá se interessando por você porque realmente ela se interessa? Sim. Então a autoestima, ela é uma coisa tão essencial, essa autoestima preservada, saudável, ela é tão essencial pra gente, até pra gente se relacionar, e o ser humano é um ser social, o ser humano é um ser relacionável, a gente não fica bem sozinho, até por natureza. Então, o quanto é importante, acho que no fim de tudo isso, mais do que o ciúme, falar sobre o ciúme, mas mais do que tudo isso, a gente olhar pra gente mesmo e entender como é que tá a nossa autoestima, como é que tá o nosso autocuidado, como é que tá a nossa autoconfiança, como é que tá tudo isso, tá fortalecido, tá bom, o que eu penso de mim mesma? Eu acredito quando alguém me elogia, eu acredito quando alguma coisa do ambiente acontece que realmente mostra o quão boa eu sou, o quão inteligente eu sou. Olhar para si e restaurar isso. Cuidar de si, sabe? Se curar, se acolher, para depois pensar num relacionamento, depois entrar nisso. Porque às vezes as pessoas entram num relacionamento numa situação assim de resgate. Então é assim, em vez de olhar para dentro como a gente está falando, a pessoa olha para fora. Se alguém gostar de mim, eu vou me sentir merecedora. Só que se você não se sente merecedora, como é que você vai achar que o outro vai... Você não acredita quando o outro fala, que é o que eu acabei de falar. Então, não é de fora para dentro, não é do ambiente para você. É de dentro, restaurada, bonitinho, para fora. É isso. Eu achei, assim, perfeito essa definição que você trouxe. E não vou nem acrescentar mais nada. Acho que ficou, Sim. assim... Ficou todo mundo quieto. já ficou, assim, incrível. Não falar mais nada. Só que, assim, eu vou voltar pro ciúme. Tô vendo que você é ciumento, Fábio. Pior que não sou. Não sou. Não, Lembra da musiquinha? Eu tenho ciúme. Tenho, claro. Todo mundo um tem, ciúminho. Mas não é aquela coisa assim de, o que a pessoa tá fazendo, com quem que ela tá andando, se ela vai sair de um jeito ou de outro, etc e tal. Não, mas tenho, é natural. Tem um ciúmezinho, assim, básicozinho, entendeu? Lembra da musiquinha dos anos 80? Você não é dos anos 80? Aquela, Não mas sou. eu me mordo de mas eu lembro. Eu vou fazer uma outra pergunta pra Rosa. Manda bala. Sim. Como é que você acha que o excesso de ciúme pode fazer mal pra relação? É só o que faz, né? Porque imagina você viver com uma pessoa o tempo todo te julgando que você está fazendo coisas que você não está. Tem uma hora que você vai falar, não, já que tá falando tanto, né? Vamos ver, né? Como que fica isso, né? Então, prejudica total, né? Não só a relação, mas prejudica o ambiente. Se você tem filho, prejudica tudo, porque imagina você viver numa guerra, é uma guerra, né? Você vai viver num estresse total com alguém que o tempo todo tá ali te condenando, te julgando porque você tá olhando, ou porque você tá vestido assim, ou porque você tá vestido assado, né? Então é horrível.
Você falou um ponto bem interessante, essa coisa do julgamento. Repara que a pessoa muito ciumenta, ela julga o outro. Porque você tá olhando, porque você tá dando em cima do outro, porque você botou essa roupa pra provocar, ela descredibiliza a outra pessoa, que às vezes você se arrumou pra aquela pessoa. E ela tá achando que você se arrumou pra chamar atenção. Sim. Como fica distorcido isso, né, nessa coisa do ciúme. E eu também já vi muita gente ciumenta que, na verdade, quem traía era ele, né? Pra encobrir, é verdade, é verdade. É porque ele começa a achar, a pessoa começa a achar que o outro que o outro é que nem ele. Vai fazer exatamente o que ele faz. Né? É aquela frase, como é que é? A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos. Exatamente. Eu acho que é bem por aí mesmo. A pessoa, se ela faz, todo mundo vai fazer. Então ela não confia em ninguém. Né? Não um ciúme da picaretagem. Se você não é de confiança, você não confia nos outros. Só confia nas pessoas quem tem confiança em si mesmo, Verdade, né? Verdade. E esse excesso que a gente tá falando, de toda hora você tá se defendendo de uma situação, conviver com isso a longo prazo, pensa que enlouquecedor. Sim, Então, o tempo inteiro, mas você tá fazendo isso e você, não, mas eu não estou. Mas você tá fazendo, eu não estou. Então, olha só, como que esse ambiente se torna, que eu acho que é o que a Rosa trouxe, Sim. de você estar nessa guerra constante por algo que não existe. Sim. E é uma coisa que você fica se defendendo de uma coisa que você começa a se achar culpado, né? A pessoa o tempo todo te julgando, você começa a se sentir culpado. Ou você começa a ficar muito irritado com essa pessoa também. Porque que porre, né, gente? Não, é um processo, né? Primeiro você começa a se sentir culpado pelas coisas e depois você começa a se sentir irritado. Eu acho que eu já pularia essa parte de me sentir culpado. Acho que eu vou pro irritado direto. Já me enche a paciência. A pessoa assim, sabe? Porque, nossa, você vai ficando por aqui com aquilo. É horrível. O tempo inteiro a pessoa, mas isso, mas isso. Nossa, não tem relacionamento que aguenta isso. Porque aí vai viver entre tapas e beijos. Ou só tapas, né? Porque... E tem isso também, a pessoa ciumenta, ela cria uma briga, cria uma situação para depois ter reconciliação. Porque aí na reconciliação ela se sente amada, ela se sente, né? Vem do ambiente, como a gente falou, vem de fora. E aí ela tem aquela explosão, aquela invasão de amor, sabe? De demonstração de amor, porque a reconciliação não é gostosa. Então também tem isso, essa autossabotagem de criar situações, de ter ciúme, de ficar ali, criar uma briga, um salseiro enorme, para depois ter reconciliação. E na reconciliação eu fico completa, nossa, me sinto amada. Então, vira um padrão. Vou brigar sempre, vou ter ciúme sempre, para reconciliar sempre. Esse negócio de ciúme, gente, se você é ciumento, vá pra terapia. Precisa. Urgente. Porque é muito desdobramento, né? Sim. E aí se torna a dinâmica da relação viver dessa forma. E é horrível. Não dá. É o que você falou, entre tapas e beijos. E aí, por exemplo, a pessoa que vai para esse lugar de precisar sempre estar passando por essa situação para se sentir também, de certa forma, essa explosão de amor, o que ela internalizou como amor? O que é amor para ela? Então, amor para ela precisa de ter esse inferno, essa guerra para ela amar? Mas lembra que a gente falou, acho que foi num desses episódios que a gente gravou, exatamente sobre isso, quando a gente fala de toxicidade, que tem ali uma pessoa tóxica, né, ou vamos chamar assim, a pessoa que abusa, a pessoa que é tóxica, aquela pessoa, o ruim da relação, o quanto, né, o opressor, o quanto esse oprimido tem de tóxico também para se manter unido a esse opressor. Né? Porque as pessoas costumam colocar sempre a conta ali, porque, nossa, é o opressor, é a pessoa que agride. Tá bom, mas é aquela pessoa que escolheu estar ali do lado, escolheu ser oprimida e não sai daquilo. Eu acho que nesse caso, quando você fala do ciúme, é a mesma coisa. Então eu tô com uma pessoa que é ciumenta, que é um saco, que tem briga sempre, que não posso falar nada, tem que ficar pisando em ovos.
Mas o que te liga a essa pessoa ciumenta? O que faz com que você fique com ela, se mantenha com essa pessoa se isso te incomoda tanto? Tem um nível de toxicidade aí também. Sim. Sempre onde existe, assim, esses excessos de ciúme, não tem... Gente, dá ruim, não tem como dar certo. Tem que tratar mesmo a relação. Porque senão aí vira doença. Pode falar. É que a gente também... Aí vai eu falar de novo, né? A gente também vive num ambiente, até as músicas são propícias a isso, né? Total. Várias coisas que contribuem para isso, né? Os relacionamentos antigos, Sim. Né? Onde as pessoas, o que elas tinham de norteamento do que era um relacionamento era aquilo, né? De brigas, de ciúmes, de acorrentamento, de aprisionamento, né? E a gente olha para as músicas e a gente vê, né? Aquela sofrência toda. Então, tudo isso estimula também as pessoas a não perceber imediatamente que isso não é uma coisa boa. Mas que bom que hoje também, diferente das gerações antigas, a gente tem mais informação e consegue tratamento, vai fazer terapia, vai fazer alguma coisa assim, coisas que nessa geração que você está falando não tinha nem a informação e tinha um tabu enorme em relação a tratamento psicológico e tudo mais. Quer dizer, hoje a gente tem condições de tratar tudo isso. Sim. Existe, Graças a Deus. E eu entendo nisso que a Rosa está dizendo, de que o ambiente também ele acaba propiciando para que esse tipo de pensamento nas relações eles existam e permaneçam de certa forma. Como natural. Então eles acabam trazendo, olha, é natural um relacionamento assim, é natural você ficar com ciúme, ou ficar de repente ali numa sofrência, ou ficar desesperado, enfim, traz um monte de coisa que essas músicas vão trazendo também. Sim, também. E as pessoas vão ouvindo aquilo ali, internalizando aquilo também, pensa e ouve aquilo, e cada vez mais produção, e se ouve só aquilo. Então, assim, existe também uma questão que o ambiente em si acaba também produzindo em nós, por mais que nós também temos essa autopercepção nossa de nós mesmos, mas não podemos desconsiderar também que temos as influências que elas existem da sociedade. Então são várias influências. Aí a gente fala de um pontinho ali, machismo estrutural. Que exatamente tá nisso que a gente tá falando aqui, mas aí já gera outro podcast. Outro episódio. Hoje nós temos a tecnologia, nós temos várias coisas para a gente conhecer, para ter conhecimento, né? Sim. Mas eu ainda percebo que é uma construção que a gente está fazendo, né? De ir em busca desse conhecimento. Sim. Né? Porque eu ainda percebo muito essa estrutura antiga reverberando na nova. E ainda vai reverberar ainda muito, porque é uma coisa que vem de muito lá de trás. Sim. Até a gente conseguir se desintoxicar disso. Vai demorar, leva mas tempo. Pelo menos já começou. Já começamos, já começamos a dar uns passos. Que bom. Sim. Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rosa, pela presença. E seja bem-vinda para voltar novamente. Quando quiser. Gratidão. No próximo episódio, tá bom? Foi incrível. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.